Hello, boys and girls. This is Teacher Leo, galerinha do quarto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos começar a nossa aula de Geography. Yeah! Teacher Leo is back. Com todo o background, com toda a parafernália de Teacher Leo. E a gente hoje vai poder, né, mostrar a nossa tela, então vai ficar bem legal, galerinha. Espero que vocês gostem da nossa aula. Então, vamos lá? Vamos começar a trabalhar? Bom, tem uma pequena surpresinha para vocês, boys and girls, que é o seguinte. Hoje, né? Hoje a gente não vai falar, na verdade, de geography. A gente vai falar de um assunto de uma, vamos dizer, uma disciplina irmã de geography, né? Da geografia, que é history. A gente vai falar um pouquinho de história. História é muito importante, né, boys and girls? Por quê? Por que história é importante, né? Por que é importante a gente conhecer a história? Porque dessa forma a gente, sabendo o que aconteceu, né, os erros que aconteceram, a gente aprendendo com esses erros, a gente não comete esses mesmos erros no futuro. Infelizmente, no nosso país se estuda muito pouco história, e por conta disso, uma das razões, a gente acaba errando muito, né? Nosso país, as pessoas, o nosso povo brasileiro é um povo que acaba errando muito e continua errando muito, exatamente porque não olha para o passado. Então, daí a importância da história. Estudar história é importante porque a gente também entende o que é que está acontecendo. E a gente também pode trabalhar para mudar o futuro. Ok, boys and girls? Então, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho em cima disso hoje, tá certo? Então, vamos falar aqui, ó. A gente vai falar da história humana, ou peguem o seu melhor amigo, né, o seu best friend aí, e já anotem esse conceito aí, história humana, human history. História humana, anotem aí no seu caderninho, human history, ok? Alright, boys and girls? Então, a gente vai estar aqui contando, mais ou menos narrando, desde o começo lá, né? Do surgimento, né? Do ser humano, né? Até os nossos tempos, tá certo? Então, o homem, por incrível que pareça, o homem ele é relativamente novo, né? A nossa espécie, a espécie humana é uma espécie relativamente nova, tá certo? Então, a gente vai falar um pouquinho do passado, da questão arqueológica, da questão antropológica, né? Isso daí, especificamente estudar a história do ser humano, a gente vai aí acabar adentrando nessa ciência aí, que é chamada de antropologia, tá certo? Ok? Então, a gente vai falar um pouquinho disso daqui, tá bom? Então, vamos descer aqui. Prehistory. Então, early humans, né? Pré-história, o começo dos homens. Então, bom, eu sei que hoje tem uma questão aí religiosa no meio, né? De que algumas pessoas debatem, né? Não aceitam a ideia de que o homem veio dos macacos, né? E essas pessoas que dizem isso estão certas, né? Na verdade, o homem não veio dos macacos, tá? O homem veio de uma linhagem, de uma espécie, que dessa espécie surgem os macacos e surgem a gente, tá? Então, na verdade, o ser humano ele não vem do macaco. O macaco nós viemos de uma mesma espécie, essa mesma espécie ela se subdividiu, tá? E aí surgem os humanos, tá certo? Se a gente for voltando no tempo, né, o homem, na verdade, ele surge das primeiras vidas. Então, uma bactéria que é irreconhecível, um vírus a gente não sabe ao certo se tem vida ou não, mas uma bactéria, um protozoário,
um inseto, um animal, todo mundo veio de acordo com a genética, de acordo com os estudos da genética, todo mundo veio do mesmo lugar. Só que aí vai essa linhagem, né, vai mudando, mudando. Então, nosso ancestral mais próximo é um ancestral que a gente deriva esse mesmo ancestral que a gente tem é o ancestral dos macacos, tá certo? Então, nós viemos dessa linhagem aqui, dessa espécie chamada de Homo sapiens, tá certo? Então, na época lá, no começo de tudo, surge essa espécie chamada de Homo sapiens, que é a nossa, tá certo? Que se diverge um pouco da linhagem, né, que gerou os chimpanzés, tá certo? Os chimpanzés, vocês devem estar acostumados, e uma espécie de macaco chamada bonobo. Bonobo, acho que em português já falaria bonobo, ok? Então, esse bonobo, esse macaco aí, né, como é que se diz? Esse primata, tá certo? Ele é o que há de mais próximo entre o homem e os macacos. Ele, digamos assim, é um primo próximo nosso, né? Então, esse acontecimento, boys and girls, imaginam cientistas que aconteceu entre 4,6 e 6,2 milhões de anos atrás, certo? Saiu, alguém vai dizer assim, nossa, professor disse que a gente tem pouco tempo, e olha só o tempo que a gente tem de vida, né? Parece muito, mas não é. É pouco, boys and girls, tá certo? Se a gente parar para pensar que os dinossauros, por exemplo, quando eles foram extintos, se eu não me engano, há 300 ou 400 milhões de anos atrás. Então, veja quantos milhões de anos levou, vamos dizer, foi 300 milhões. Então, levou mais ou menos 295 milhões de anos para que o homem viesse a surgir, depois dos dinossauros. Só para vocês terem uma noção de que nunca, em momento algum, né, existiu nenhum contato entre ser humano e dinossauro. 295 milhões de anos. Então, se você for calcular aí, vamos dizer, daria 60 vezes, né, o tempo que nós temos de existência quando os dinossauros foram extintos, tá certo? Só que o humano moderno, nós não somos o chamado Homo sapiens, nós não somos esse humano que surge aí em torno de 4,6 a 6,2 milhões de anos. Esse formato que a gente tem, humano, surge em torno de 300 mil anos atrás. Tá certo? Então, nós somos ainda mais jovens, né? A nossa espécie, esse formato Homo sapiens sapiens, que a gente chama de Homo sapiens sapiens, é a evolução do Homo sapiens, surge em torno de 300 mil anos atrás. Ok? Então, esse humano moderno, né, se espalhou rapidamente pela África, tá certo? Rapidamente aqui, né, mostrando a imagem, né? E foi se aventurar numa zona mais fria, ali na zona da Europa e da Ásia, em torno de 60 mil anos. Então, veja só, levou-se 240 anos do surgimento do nosso formato para com 60 mil. Veja como cada vez 60 mil anos a gente resolveu sair da África, ok? E aí, realmente, nós temos, o ser humano, ele tem um formato, ele tem uma mentalidade nômade, né? A gente está sempre em movimento, né? Durante todo o período histórico, a gente está sempre andando. E aí, rapidamente, o homem já foi para a América do Norte, para a Oceania, né? E foi povoando o planeta Terra, ok? So, yeah, near all the ice-free part of the globe. Então, na última era do gelo, né? Houveram várias eras do gelo. A última foi em torno de 12 mil anos atrás, tá? Ou 10 mil anos antes de Cristo. Tempos atuais, 12 mil anos atrás. Existiam outros tipos de homens também, tá certo? Como os Homo erectus.
existia um tipo de homem, tá certo? Que se chamaria Homo erectus, ok? E também existiram outros tipos, a gente vai descobrindo aqui. Então, em torno de 500 mil anos atrás, o homem começou a usar o fogo, tá certo? E aí, realmente, quando o homem descobre o fogo, descobre como usar o fogo, realmente, o homem dá um salto gigantesco, né? Porque aí ele pode manusear as ferramentas, tá certo? Pode melhorar, pode refinar as ferramentas que ele usa para caça. O grande diferencial realmente do ser humano é o fato de ele usar ferramentas. Nenhum outro animal ele é capaz de usar ferramentas, né? E aí a gente se diferencia por conta disso, apesar da gente ter uma física muito frágil, muito fraca, comparado, mas a gente tem algo que nenhum outro animal tem, que é a capacidade de usar ferramentas. Aliás, retiro o que eu disse, né? Nem todo animal, porque já foi provado aí, por exemplo, golfinhos usando ferramentas, baleias. Na verdade, a baleia orca, ela não é uma baleia, ela é um tipo de golfinho, tá certo? Para quem não sabe. Ah, mas não da forma refinada que a gente tem, né? E aí, realmente, o grande desenvolvimento do ser humano, acredito ou não, o grande X, o que realmente, do ponto de vista anatômico, que realmente fez a grande diferença para o ser humano, foi esse dedo daqui. O surgimento desse dedo aqui, nessa posição invertida, fez toda a diferença para o homem, porque a gente foi capaz de pegar as coisas, tá? Então, pegar e segurar, né? E ter o grip, que chama em inglês de grip. Então, essa capacidade da gente segurar uma ferramenta foi o grande diferencial. Nenhum outro animal tem esse poder da gente de segurar uma ferramenta tão bem. O macaco é o que chega mais próximo, mas ele não tem a mesma capacidade de segurar uma ferramenta feita a gente tem. E aí, por a gente ter essa capacidade, a gente, no começo, põe um pedaço de pau, e a gente diz, espera aí, se eu fizer uma ponta nesse pau, ele vai entrar mais fácil na minha caça, ou no meu inimigo. E aí ele foi pensando aí com a descoberta do fogo, usando recursos de pedra, e aí ele foi pensando em formas de melhorar a vida dele, tá certo? Então, o surgimento da civilização, tá certo? Então, a Revolução Neolítica, né, chamada de Revolução Neolítica, veja como somos jovens, boys and girls. E aqui, ó, aqui está mostrando aqui a região do Tigres-Eufrates, né, aqui na região do que é hoje o Oriente Médio, tá certo? Mas até hoje existe aquela dúvida se as primeiras civilizações surgem naquela região ali, que hoje é o país Iraque, ou se surge no Egito, ali na região do Rio Nilo, tá certo? Ah, bom, eu espero que eu não esteja sendo muito aqui, digamos assim, muito à frente do que vocês veem nas aulas de vocês. Realmente, estou me baseando que a Nathalie falou aqui, que vocês me passou aqui, que vocês estavam vendo sobre a história do ser humano, então espero que eu não esteja falando algo muito fora do que vocês estão acostumados a ver na sala de aula, mas eu vou tentar falar da forma mais simples possível. E, bom, nessa revolução do Neolítico, o homem descobre a agricultura. Esse é o grande X da questão. Até esse momento, o homem é o que se chama de hunter-gathered. Hunter, de caçador, gathered, de juntar. Então, o homem tem essas duas coisas. Ele caçava e o que ele achava, ele ia juntando, mas ele não tinha um controle sobre aquele meio ambiente ao redor dele, né? Ele caçava, se ele visse um animal, ele caçaria aquele animal, mas em nenhum momento ele tinha o controle do animal, né? Cuidar do animal até que o animal chegasse no momento que pudesse servir de alimento para ele, e nem também o controle das plantas, né? A partir desse momento, em torno de 10 mil anos, né? Na verdade são 10 mil anos antes de Cristo, não é 10 mil anos atrás, mas 10 mil anos antes de Cristo, exatamente no fim dessa era do gelo, né? A temperatura, as estações, elas começam a realmente existir de maneira mais consolidada, e o homem começa a compreender as estações, a água começa a ser abundante, então
o homem pensa na agricultura. A agricultura, quando a gente fala agricultura, é também agricultura e pecuária, e domínio dos animais. Então, o homem já começa a dominar alguns animais, começa a cercar uma área para que os animais fiquem ali, começa a alimentar esses animais para que esses animais no futuro sirvam de alimento, ou deixa numa área que ele possa se alimentar, e também começa a ter o domínio da agricultura, começa a ter o domínio das plantas. Opa, eu vou plantar isso, eu vou plantar aquilo ali, que daqui a um tempo eu já sei que vai chover em tal época do ano e vai dar isso e aquilo outro, eu vou colher e vou ter minha comida. Então, nesse momento, o homem até então, ele é nômade. Ele caça por aqui, mas tem hora que ele não vê mais um animal, ele não vê mais onde pegar uma comida, ele sai andando. Ele sai andando à procura de um local em que ele ache que ele por ali ele vai se dar melhor. Mas a partir desse momento ele diz, opa, eu me organizei por aqui, por que é que eu vou sair daqui? Então, nesse momento começa a surgir as civilizações, tá certo? Você começa a ter grupos de pessoas. E aí, quando você tem grupos de pessoas, essas pessoas passam um bom tempo ali, existe uma necessidade natural de organização, tá certo? E nessa necessidade de organização, é preciso ter alguém que organize, ter alguém que lidere. Então, aí você vai ver vários fenômenos acontecendo. Domínio da agricultura, domínio de animais, surgimento da necessidade de organização, né? Surgimento de lideranças, né? A liderança ela existe até então porque é natural do ser humano ter alguém a quem ouvir, dizer, não, vai seguir esse caminho. Tem um grupo de 5, 6, 10 pessoas, né? Alguém tem que tomar a decisão, alguém não vai dizer, não, vai por esse caminho. Mas aí você, com um grupo bem maior de pessoas, você realmente começa a ter o que a gente chama de sistema político, né? O sistema político começa realmente a aflorar para o ser humano, tá certo? E aí vários animais, né, entram nisso daí. A gente tem cabras, né? A gente tem cabras, tem cabras aqui, goat, né? Goat, e o sheep são as ovelhas, tá certo? Então, várias áreas começam, né? Se fala muito pouco, se fala mais na região ali do Egito Antigo, se fala muito ali na região do que hoje é o Iraque, Rio Tigres e Eufrates, mas também regiões da China, né? Há um bom tempo atrás. Então, cada região, por conta da sua questão climática e tudo, vai tendo seu próprio tipo de produção, tá certo, boys and girls? Então, isso daqui, né, é o que realmente inicia-se o processo realmente civilizacional, digamos assim, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem na parte da história antiga, né, a gente tem a história do Egito, a gente tem a história ali daquela região que hoje é o Oriente Médio, né, a gente tem como é que se diz? Algumas civilizações importantes, como a civilização grega, tá certo? Que surge mais na sequência aí, até com a sofisticação maior, apesar de que os egípcios também tinham uma tecnologia avançada, né? Já tinham domínio de várias técnicas, mas aí os gregos surgem aí com outras tecnologias, né? Questão da ética e questão da filosofia. Então, realmente, o homem dá desses 10 mil anos, né, 12 mil anos, contando com mais dois, esses 12 mil anos realmente, né, você vê o homem há 500 mil anos atrás, ele descobre o fogo e há 12 mil ele entra nesse processo civilizacional. Mas você veja o pulo que deu, né? Quer dizer, passou-se 488 mil anos, o homem evoluiu muito pouco. Mas também quando ele tem esse domínio aí da agricultura, realmente de 12 mil anos para cá, quanto que a gente não evoluiu, né, boys and girls? E cada vez a evolução, não vou usar o termo, é crescimento geométrico, né? Não vou usar esse termo porque você nem sabe o que é isso, mas cada vez mais o homem evolui e a aceleração, digamos assim, ele evolui e evolui cada vez mais rápido, né? Então, antigamente levava 100 mil anos para a gente chegar a um patamar. Depois passou a ser 50 mil anos, depois 40, depois 10, depois... E agora, às vezes, uma coisa que era interessante ano passado já não é mais interessante esse ano, né? Cada vez a velocidade
é mais rápida. Então, existem aí os impérios regionais, né? Como eu falei aqui, ó. Aí você vai ter o Império Grego, você vai ter o Império aqui. Que império é esse? Não sei se é o Império Persa, tá certo? Você tem o Império Romano já surgindo aqui, tá certo? O chinês, o Etiópia, da Etiópia também. Você tinha no México já, tá certo? Então, na região ali do Oriente Médio, né? Na Síria, que ali faz parte do Oriente Médio, tá certo? E aí você vai evoluindo, né? Vem para a questão aí, vem a surgimento de Roma, e aí eu não vou entrar muito em detalhes não, porque para não ficar, porque é a história inteira, basicamente, né? Então, se a gente for falar de tudo aqui, não vai deixar nada para tia de história, né? Alright, boys and girls. Então, vamos ver aqui, para ficar interessante aqui, vamos ver o timeline, né? O timeline aqui é o processo de evolução aqui. Então, há 55 milhões de anos atrás, surgem os primeiros primatas. Ou seja, nem primatas existem alguns mamíferos. É como eu estou dizendo, a gente vem, todo mundo vem do mesmo lugar, né? Então, eram mamíferos, eu acho que vocês já aprenderam isso em ciências, mamíferos, né? E aí surgem os primeiros primatas em torno de 55 milhões de anos. Então, entre 8 e 6 milhões de anos atrás, surgem os gorilas, né? Mais tarde surgem os chimpanzés, que é exatamente a linhagem que vai surgir o ser humano. Então, 5,8 milhões de anos, according to the oldest human ancestor thought to have walked on two legs. Então, há 5,8 milhões, imagina-se mais ou menos que o primeiro primata, digamos, vai andar em duas patas, né? E aí é que a gente determina esse como primeiro humano, primeiro humanoide, né? Considera primeiro humano. Andou em duas patas, passou a andar em duas patas, não botou mais as patas no chão, então, a partir desse momento, a gente considera o homem. Obviamente, ele parece muito, se tivesse uma imagem dele, pareceria muito com um macaco, né? Com um chimpanzé ou como aquele bonobo, né? Que a gente viu. Provavelmente, a similaridade seria idêntica, só que o bonobo ia andar com as quatro patas e ele ia andar ereto. Por isso que vem o nome Homo erectus, que ele é o primeiro a ficar de maneira ereta. E aí, a partir daí, eles começam a realmente se distinguir cada vez mais, porque aí ele passa a usar as mãos como meio de sobrevivência, como ferramenta. As primeiras ferramentas do homem são as mãos, e depois as mãos, que são ferramentas, servem para segurar outras ferramentas. Então, Ardipithecus, Early Proto-Human, Traits, Shrimp, Royal Forest Dweller. Então, aqui, ó, talvez você veja só, aqui se passaram 300 mil anos e eles continuam parecidíssimos, só que um ereto e outro não. Então, Australopithecines aparecem. They have brains no larger than a chimpanzee, but walk upright on two legs. Então, aqui são os primeiros homens a viver na savana. Aqui é o Australopithecines. Né? Então, veja só, entre 5,8 milhões e 4 milhões, quer dizer, quase 2 milhões de anos se passaram. 3,2 milhões. Lucy, famous specimen of Australopithecus afarensis. Pronto, aqui é o que se descobre, né? Aqui seria, os cientistas chamam ela de Eva. Lucy é a Eva, né? Que de acordo com a religião, né? A religião cristã, né? A primeira mulher no mundo foi Eva e o primeiro foi Adão. Então, é o humano mais antigo que conseguiram achar. Os cientistas até agora, os ossos, né? E botaram o nome dela de Lucy. Então, ela seria primeiro. Mas eles, apesar de ter achado e descoberto que ela viveu há 3,2 milhões de anos atrás, se imagina que, na verdade, surgiu, né, com 4 milhões de anos. 2,7 milhões, Paranthropus lives in woods and grasslands, massive jaws for chewing on roots and vegetation, becomes extinct. Então, surge esse ser humano aqui, ó, Paranthropus,
mas ele não sobrevive, ele acaba sendo extinto. Surge a 2,7 milhões, mais 1,2, 1 milhão e meio de anos depois, ele é extinto. Aí surge em 2,5 milhões de anos o Homo habilis. Aí face protrudes less than early hominids, but still remain many ape features that bring all. Então o cérebro do ser humano está crescendo. Vão surgindo, você percebe que surgem vários tipos de seres humanos, mais uns não tão inteligentes acabam desaparecendo, porque é aquela história, nosso corpo é um corpo muito frágil. Então, ou a gente é muito mais inteligente para sobreviver, ou a gente acaba sendo devorado pelos predadores, né? Então, o cérebro desse daqui já é maior, ok? E Status Stones. E aqui ele já começa, o Homo habilis, já começa a usar pedras como ferramenta regularmente, ok? Usa pedras, seixos, né? Esses pebbles aqui são seixos. Okay, so develop meat, rich diet, scavengers, actually may favor the evolution of larger brains. E aí, também não poderia deixar de falar nisso, que o fato do homem começar, né, a comer aquele, diz esse hominids, esse Homo habilis, ele começa a comer carne. Ele vê a sobra de carne de um predador, ele vai lá e come. E aí ele começa a se adaptar à carne. E a carne, ela nos favorece de que forma? Ela nos favorece porque ela nos dá mais energia. O nosso cérebro, quer queira, quer não, é um órgão que precisa de muita energia. E também nos dá tempo para pensar, porque quando a gente come carne, a carne ela demora mais a ser digerida, ela tem mais energia, e aí a gente tem mais tempo para pensar em outras coisas, como, por exemplo, evoluir o nosso sistema de caça. Tá certo? Quando a gente come vegetal, a gente basicamente tem que estar comendo o tempo todo, porque não é suficiente para sustentar. É feito, vocês veem animal que come só vegetal, feito um boi, né? Coisa desse tipo, você vê que ele está o dia inteiro, ele passa o dia inteiro comendo, porque ele come e vai digerindo, e aquilo é muito pouca caloria, ok? Então, 2 milhões de anos, o Homo ergaster, cada vez mais crescendo, o cérebro dele, Homo erectus, é encontrado na Ásia, tá certo? 1,6 milhões. A descoberta de Kobe Forum, Quênia, Charleston from Israel, ok? Homo heidelbergensis, living in Europe, então, ó, 600 mil anos, ó. Então, já tem um cérebro tamanho similar do nosso, há 500 mil anos, aqui, ó, já o homem já começa a construir até cabanas, tá certo? Até já começa a encontrar aqui há 500 mil anos, já no Japão. 400 mil anos o homem começa a caçar, já desenvolveu lanças, há 325 mil anos. Three people, aqui sendo descoberto o ser humano, aqui já usando aqui, ó, pedra, né, lapidando pedra. Aqui 230 mil anos é uma das espécies também que desapareceu, que são os neandertais, que ficavam lá na região da Europa. Tá certo? 195 mil anos, our own species Homo sapiens appears. Então, o Homo sapiens surge aqui, ó, às 195, em torno de 200 mil anos. Tá certo? Então, a gente vai, o restante aqui a gente já conversou sobre isso, né, boys and girls? Então, não vou me ater a isso daqui. A agricultura chega com 10 mil anos, né? 5.500 anos é que começa, né, a idade do bronze, a gente usa metal. Aqui surgem as primeiras escritas há 5 mil anos. E há 4.000, 3.500, Developed for Civilization. Pelo menos é o que se imagina aqui. Ok, boys and girls? Então, a gente vai ficando por aqui hoje com a nossa aula, tá certo? Essa aula de história, que a teacher Natalie fez uma revisão, então, por que não a gente falar de outras coisas interessantes, tá bom? Tudo é conhecimento, tudo é importante para a gente. Então, bom fim de semana para vocês. Não se esqueçam, tá certo, de assistir a aula na sexta-feira. E o homework de hoje é exatamente fazer uma pesquisa de um período evolutivo do homem de 2.000 anos, do começo da civilização para cá. Tá certo? Procure um período da civilização antiga para cá e faça mais ou menos um parágrafo
de uma pesquisa e coloque lá no Class App. Tá bom, boys and girls? See you later, alligators.